como nós sabemos, Moisés foi o homem que tirou o povo de Israel lá do Egito, mas infelizmente não pôde colocar na terra prometida. E quando ele estava, durante o seu período desde a saída do povo lá do Egito, Josué estava colado com Moisés, o tempo todo Josué sempre ao lado de Moisés, até quando Moisés foi receber as tábuas da lei. A gente vai ver que Moisés passou 40 dias lá com Deus, conversando com Deus, e Josué estava não lá em cima com Moisés, mas ele estava no pé do monte, aguardando a chegada de Moisés com a resposta de Deus. A gente vai ver essa referência, inclusive, quando Moisés desce do monte, aí Josué ouve um barulho, né, e diz assim: olha só, o pessoal está todo mundo vibrando lá, está tendo um alarido, deve ser coisa festeira, guerra. Aí Moisés fala para Josué: Josué, o que você está ouvindo não é nada de festivo, nada de som de guerra, é apenas o povo que se desviou e agora está adorando a outros deuses. Então a gente vai ver que Moisés foi sendo lapidado para que depois ele viesse conduzir o povo de Israel a entrar na terra prometida. E deixa eu achar aqui o passador. Vamos ver se dá certo. Ótimo. Então, Josué, ele foi um exemplo de obediência e perseverança à vontade de Deus. Ele mostrou que para conquistar, primeiro preciso ser conquistado pela palavra de Deus. A gente sabe que Josué, como foi acabado de cantar, né, vem com Josué lutar em Jericó, e ele conquistou a terra prometida, mas a primeira coisa que Josué teve que fazer foi ser conquistado por Deus. Não basta estar apenas no meio da multidão, ele tem que ser conquistado por Deus, e foi o que aconteceu com Josué. Então, conquistado pela palavra de Deus, e a sua fé e fidelidade nos mostram como a confiança em Deus capacita a vencer os inimigos mais formidáveis. Então a gente vai ver algumas características que a gente pode aprender aqui com a vida de Josué. Então, 7 lições que a vida de Josué nos ensina. Quais são as 7 lições que a vida de Josué nos ensina? A primeira lição que a gente vai ver é que Deus, uma das características é que Josué era corajoso, confiando que Deus estava com ele. Então, para nós hoje que estamos imbuídos de uma grande missão no reino de Deus, precisamos aprender essa característica com Josué, de que precisamos ser corajosos e confiantes que Deus está conosco. Eu vou pedir para que o pessoal da mídia, por favor, nos ajude. As referências que estão aqui ao lado, aí a gente já pode colocar. Coloca a primeira referência, por favor. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o que Deus espera de nós, na nossa caminhada rumo à cidade celestial, Ele quer que nós sejamos fortes e corajosos. Algumas pessoas até embarcam no reino de Deus, abraçam o Evangelho, mas quando chega na hora de fazer alguma coisa, as pessoas têm medo. Poxa vida, será que eu posso ter uma decepção? Será que eu posso ter um problema? E se acontecer aquilo, as pessoas começam a conjecturar um montão de coisa. E a primeira coisa que ele fala para Josué é o quê? Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Deus tem nos chamado para uma grande obra, e nessa grande obra que Ele tem nos chamado, Ele confia em cada um aquele dom que Ele concedeu, e Ele sabe que só você é capaz de fazer. Aí você diz assim: se eu não quiser fazer, Deus não vai te obrigar a fazer, mas o único que vai sair perdendo nisso aí é você mesmo, que não se predispõe a fazer a vontade de Deus. Então, o que Deus espera de nós? Que nós sejamos o quê? Fortes e corajosos, confiando que Deus está conosco.
E se vier a dificuldade, Deus está com você. E se vier a luta, Deus está com você. E se vier o desânimo, Deus está com você. Deus, Ele sempre chama e Ele sempre capacita e Ele concorda com o nosso potencial. Ele sabe do potencial que nós temos. Por isso é que Ele confia dons e talentos a cada um. Então, não adianta dizer assim, eu não posso, eu não faço, eu não consigo, igual a galinha da Angola, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você não é fraco, não. Você é forte, porque Deus está com você. Quer chegar num grande objetivo? Confia em Deus, porque Deus, Ele vai te ajudar. Então, Salmo 23, versículo 4, o que nos diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nem o mal vou temer, não temerei nem o mal, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Vai passar momentos de dificuldade, até em perseguição, até em vale da sombra da morte. Quantas pessoas passaram por essa dificuldade? Como nós estamos estudando sobre os heróis da fé, nós temos heróis da fé na Bíblia que passaram grandes dificuldades, foram perseguidos, mas na hora de passar no vale da sombra da morte, Deus era com eles. Quantas pessoas, quantos mártires na fé também passaram os mesmos problemas? Alguns morreram por causa disso, outros, graças a Deus, conseguiram sobreviver, mas todos eles receberam o seu galardão, receberam o seu prêmio, a sua coroa da vida, que era o quê? Receber o galardão da justiça que Deus prometeu. Então nós outros não somos diferentes. Deus ainda espera de nós que sejamos como Josué, fortes, corajosos e confiando que Deus mandou, Ele capacita e é Ele quem se encarrega de nos dar a vitória. Amém? Uma outra característica que a gente vai ver na vida de Josué, que é muito interessante, é que ele diz o seguinte: obedeça a Deus e a seus princípios em tudo o que faz. Coloca aí Josué capítulo 1, versículo 7, por favor. Olha só, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha só o que Deus manda para ele: da lei, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E esse tema é interessante, por quê? Porque a gente recebe a ordenança, temos a palavra de Deus para nos guiar, e Deus nos diz assim, vai por aqui que esse é o manual. Quer chegar no céu? Segue esse manual aqui. Quer liderar bem um grupo? Segue esse manual. Quer ser bem sucedido na vida? Quer ser bem sucedido no trabalho, com a família, ou seja, lá o que for confiado? Segue pelo manual que é a palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Quantas pessoas hoje querem buscar outras alternativas que de repente pode ser melhor do que a Bíblia? Não, porque o fulano de tal falou que se eu fizer tal coisa, eu vou ser bem sucedido. Se eu inovar dessa forma aqui, eu acho que vai ser bom. Se eu criar tal coisa, e a gente começa a copiar um montão de coisa de pessoas que são fora da igreja, e às vezes não dá certo, e a gente começa a culpar a Deus, porque as coisas não deram certo. Por que não deu certo? Porque a gente se desviou da palavra. Às vezes se desvia para a direita, ou às vezes para a esquerda. E quando a gente deixa de obedecer aí, a gente não pode culpar a Deus, porque Ele já disse, se seguisse a regra, se seguisse o manual, se seguisse a lei, não ia ter essa decepção. Então, o que a gente aprende com isso aí? É que a meditação na leitura bíblica, a meditação na palavra de Deus é o que nos traz sabedoria. Quer ser bem sucedido? Busque a sabedoria. A sabedoria ela precisa ser buscada a todo tempo. Mas como é que eu encontro a sabedoria? A sabedoria ela precisa ser buscada sempre. Onde que eu encontro a sabedoria? A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Deus quer levantar nos nossos dias ainda homens, mulheres, jovens e crianças que sejam líderes para fazer a diferença nas escolas, nas faculdades, no trabalho, na igreja, em casa,
Deus quer levantar líderes, mas Ele quer que você não se aparte da palavra de Deus. Ouça tudo, retenha o que for bom, mas nunca se desvie da palavra de Deus. Por quê? Porque a pior coisa que tem é quando você começa a enveredar por caminhos que diz assim, não, se eu seguir segundo o filósofo tal, se eu seguir segundo a palavra que fulano de tal, que é um coach, que é bem sucedido, tudo que ele fala é uma beleza. Cuidado que às vezes você pode se desviar do caminho do Senhor. Quer ser bem sucedido? Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, porque Deus sabe por que Ele confiou a você tal atitude. Então, o que Ele espera de nós? Somente a obediência em crer que Ele é suficientemente capaz de nos fazer prosperar em tudo que nós fazemos. Coloca lá, por favor, Josué capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Olha só, vós, pois, todos os homens de guerra, olha só como é interessante você obedecer à palavra de Deus. Deus falando com Josué, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Então, durante 6 dias, ele viu dar cada dia uma volta. No versículo 4, nos diz o seguinte: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E o que a gente vê nisso aqui é que Jericó era uma cidade muito grande para ser conquistada. Eu esqueci agora quantos quilômetros quadrados tinha a cidade, mas levava muito tempo para você dar uma volta num dia. Ou seja, depois de você dar a volta em toda a cidade, aí você se cansava, voltava para o arraial. No outro dia, a mesma coisa. Mas quando chega no 7º dia, se uma volta já era cansativo, agora imagina 7 voltas num dia só. Quão deve ter sido o cansaço do povo em dar 7 voltas no último dia? Mas por que Deus, Ele só operou esse milagre depois que Ele deu a 7ª volta do 7º dia? Deus poderia ter feito com que o povo vencesse na primeira volta? Poderia fazer isso na 2ª, na 3ª, na 4ª, mas para ver a fidelidade e a obediência do homem, Ele fez o quê? Vamos colocar 6 dias para vocês darem cada dia uma volta. E como se não bastasse, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas para provar que não é você quem ganha a batalha. Quem ganha a batalha é Deus quem ganha por nós. E às vezes a gente pensa, não, eu venci porque eu sou o cara, eu sei tudo, eu sou preparado para a guerra, eu sou. E Deus diz que nós não somos nada. Ele que é o grande eu sou. E quando eles rodearam a cidade, na 7ª volta do 7º dia, eles não precisaram fazer nada, só tocar as trombetas, e o que aconteceu? Os muros caíram, facilitou a entrada de todo o exército, e Deus foi tão meticuloso nesse detalhe, que a muralha poderia cair para frente, ia sobrar um montão de escombros, e o povo ia ter dificuldade de ultrapassar. Poderia cair para trás, ia dar o mesmo problema. Simplesmente a muralha afundou, para que o povo tivesse facilidade de entrar, para provar que Deus é quem peleja por nós, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, porque Ele só espera de nós o quê? Fazer do jeito que Ele falou. Dela não se desvie. Deus falou que é para fazer assim, faz assim. E às vezes a gente quer ficar inovando, quer ficar criando coisas novas. Não, Ele falou, não se desvie da ordenança, não, nem para a direita, nem para a esquerda. E quando eles obedeceram fielmente do jeito que Deus mandou, eles obtiveram o sucesso, e grande foi o estrago que o povo fez lá em Jericó. Mas por que eles conseguiram obter esse sucesso? Porque não se desviou do caminho do Senhor. Então Deus nos confia muitas coisas, mas olha só, não se esqueça de deixar que Deus opere. Não tente tomar a direção de Deus. Se Ele falou que é para fazer assim, só faça. Mas eu não estou vendo, eu acho que por esse caminho que Deus traçou aqui, não tem jeito. Mas Deus, Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe o que vai acontecer amanhã.
O impossível é com Ele. Então a gente faz o possível. Qual é o possível? Confiar em Deus. Ter fé de que Ele vai fazer. E às vezes a gente está passando por algumas dificuldades no trabalho, não tem jeito, eu acho que vou desistir. Está passando por algum trabalho na igreja, que diz assim, poxa, já estou cansado, já acho que não dá, vou parar, tenho que parar, porque não tem jeito. Não é você quem vai batalhar nessa guerra. Quem vai batalhar nessa guerra por você é Deus. Ele só precisa de quê? Da sua mão de obra, da sua disponibilidade. Está disposto a servir a Deus, a obedecer o seu mandamento? Ele só precisa disso, o resto é com Ele. E pode deixar que Ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Amém? Vamos seguir mais um pouco. Uma outra coisa que a gente vai ver acerca da vida de Josué é que liderar é servir a Deus e aos outros. O que aconteceu com Josué? Antes dele se tornar um grande líder, ele foi um grande seguidor. Primeiro ele seguiu Moisés. E como eu já falei anteriormente, até no momento em que Moisés subiu o monte e estava lá, enquanto todo mundo estava lá embaixo fazendo a festa, Josué estava lá seguindo a Deus juntamente com Moisés. Ele aprendeu muita coisa com Moisés. E hoje temos pessoas que não querem aprender, que é de uma hora para outra se tornar líder, né? Como dizia o Romário antigamente, mal chegou e já quer sentar na janela. Não é assim que ele falava? E Deus, ele vai lá e faz o quê? Ele te coloca alguém para ser o teu mentor, para ser o teu ajudador, e às vezes é alguém que está do nosso lado, e às vezes a gente não percebe, aquela pessoa está nos ensinando alguma coisa, e a gente não quer aprender, e quando não quer aprender, aí quer de uma hora para outra, assumir determinadas coisas. Aprenda primeiro a ser liderado, que quando você aprende a ser liderado, você vai vendo como é que faz, e você vai adquirindo maturidade, para quando chegar na sua mão, aquela oportunidade de liderar, você já tem a experiência. Deus sempre coloca alguém nas nossas vidas, para nos trazer o quê? Ensinamentos, para a gente ganhar experiência. Quando a gente lê lá, 2 Reis, Deus manda Elias ungir Eliseu como seu sucessor. Aí ungiu, e Eliseu começou agora a seguir os passos de Elias. Aonde Elias ia, Eliseu estava lá, aprendendo com ele, vendo como é que as coisas aconteciam, foi vendo os milagres que Deus foi fazendo na vida de Elias. E em determinado momento Deus falou assim, Moisés, ou Elias, eu vou te levar. Aí ele foi lá e falou para o Eliseu, ó, Deus vai me levar. Aí ele disse assim, então eu não vou me afastar de você não, para onde você for eu vou. Então Elias foi para um determinado lugar, e Eliseu foi. Elias ia para outra determinada cidade, Eliseu ia junto, porque ele queria estar junto com o mestre, aprendendo. Será que a gente tem a mesma disponibilidade de aprender com quem pode nos ensinar alguma coisa? Ou a gente quer inovar? Não, aquilo que meu líder falou, ele está totalmente ultrapassado, eu quero inovar. Aprenda primeiro a ser liderado, para que você possa liderar. E o que aconteceu? Quando chegou no momento em que Elias estava para ser arrebatado, aí Elias faz uma proposta. Eliseu, o que você quer? E pede alguma coisa para que eu te conceda, mas você só vai receber se você me ver ser arrebatado. Aí ele disse assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. E o que aconteceu? Na hora em que Elias foi arrebatado, aí caiu a capa de Elias, e ele literalmente recebeu porção dobrada, porque enquanto Elias realizou 7 milagres, Eliseu realizou 14 milagres, e o último milagre foi quando ele já estava morto, que quando os ossos de um soldado bateram nos ossos, quando o corpo do soldado bateu na sepultura, onde estava o corpo de Eliseu, aquele soldado foi ressuscitado. Por quê? Porque ele aprendeu a ser líder com o grande líder dele. Coloca aí Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, por favor. Então olha só, o que Deus fala para Josué?
Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Por que Deus passou essa missão para Josué? Porque ele viu o desprendimento de Josué em conduzir o povo, em se dedicar a levar o povo à terra prometida. Por isso Deus confiou a ele, porque ele primeiro aprendeu a ser liderado, para ser agora um grande líder. Josué capítulo 24, versículo 31. Pode colocar, por favor? Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Mesmo depois que Josué já estava morto, a influência dele foi tão grande, que mesmo depois de muitos anos dele estando morto, o povo ainda temia a Deus, ainda servia a Deus. Por quê? Porque Josué conduziu o povo com uma capacidade de liderança tão grande, que ele influenciou uma nação inteira a servir ao Senhor. E quando chega antes dele morrer, ele disse assim, olha só, eu não sei quanto a vocês, se vocês quiserem servir aos deuses dos amorreus, que viveram lá do outro lado, que vocês sigam, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um homem influenciou uma nação inteira por causa da sua liderança e porque ele não removeu os marcos que Deus disse assim, vá por aqui, e é por aqui que ele foi, e ele fez uma grande diferença, que muito tempo depois de morto, as pessoas ainda seguiam a Deus por causa da liderança de Moisés. Saiba que tudo que você faz para Deus, tem sempre alguém te seguindo, que você às vezes nem sabe, mas quando você se predispõe a servir a Deus, Deus vai lá e te honra, e faz com que essas pessoas permaneçam no caminho do Senhor, por causa da sua fidelidade e obediência a Deus. Vamos seguir mais um pouco? Filipenses 2,3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Uma outra característica que a gente vê na liderança, é que o líder, ele não tem que buscar os seus interesses próprios. Infelizmente, estamos vivendo dias em que algumas pessoas estão se apossando da liderança que tem em todos os âmbitos, da sociedade, aonde as pessoas se apropriam daquela função de liderança e agora tiram um proveito. Então Jesus nos ensinou o quê? Olha só, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. E quando ele levou os discípulos lá no dia da ceia, ele foi o primeiro a lavar os pés, Como pode, ele sendo o mestre, ele ir lavar os pés? Alguém é que tinha que lavar os pés dele, mas ele fez o quê? Como líder, ele disse assim, do jeito que eu fiz, façam também aos outros. E os outros querem ver exemplo nas nossas vidas. Quer ser um bom líder? Primeiro sirva, para depois você ser servido, você vai ver como que Deus vai te honrar grandemente. Amém? Vamos seguir mais um pouco. Deixa eu só me guiar aqui pelo horário. Confie nas promessas de Deus, mesmo quando outros duvidarem. Muitas vezes as pessoas até duvidam que Deus vai te usar, que Deus vai te capacitar. Coloca aí Hebreus capítulo, não, deixa Hebreus não, bota Números capítulo 13, versículo 31 e o versículo 30. 31 primeiro, isso. Deus mandou 12 espias para ver a terra prometida e trazer as novidades de lá. Mas 10 voltaram assim, desesperados, acharam que não tinha jeito, a terra não tinha como ser conquistada, havia gigantes, e eles conseguiram influenciar muita gente a não seguir o que Deus tinha falado, fez com que o povo perdesse a esperança de conquistar a terra. Aí diz assim, porém os homens que com ele tinham subido, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Não creram em Deus e começaram a colocar
os olhos na dificuldade. Quando colocar os olhos na dificuldade, é interessante que o pessimista, ele traz todo mundo junto com ele. Se você for uma pessoa otimista, cheia de fé, você influencia as pessoas a serem otimistas e cheias de fé. Mas se você for uma pessoa pessimista, você influencia as pessoas que estão junto com você a ser iguais a vocês. Por isso é que eu digo que fuja do pessimista. Fuja daquele que não acredita, que não tem fé. Esse não tem nada para trazer para você. Alice, esteja sempre junto com quem pode trazer alguma coisa da parte de Deus para você. Aí o que acontece? Aqueles 10 homens disseram que seria impossível. Agora coloca o versículo 30. Diz aqui, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que ele tinha essa certeza? Josué e Caleb estavam lá nesse dia, e somente os dois acreditaram que Deus era suficientemente capaz de fazê-los prosperar, e por causa da fidelidade deles, o que acontece? Foram os únicos que entraram, os únicos adultos maiores de 20 anos, que conseguiram entrar na terra prometida, porque todos os outros acabaram morrendo pelo meio do caminho. Quantas pessoas às vezes duvidam de que Deus vai te usar, que Deus vai fazer, começa a fazer chacota ou começa a zombar de você, mas quer o povo zombe, acredite ou não acredite, seja fiel a Deus, porque o que Ele prometeu de fazer de você, Ele vai fazer, porque a promessa dEle é fiel e verdadeira. Amém? Josué 24, 31, já, não, agora já passamos. Vamos agora para o tópico 5. A hora passa bem rápido, né? Persevere mesmo quando os resultados não são imediatos. Muitas vezes nós queremos que a gente acha que vai orar agora e o resultado já vai acontecer, né? Eu vou me preparar agora aqui e o resultado já vai acontecer. E às vezes nós não temos paciência de esperar a promessa de Deus. Se Ele prometeu algo a você, pode ter certeza que Ele vai te ajudar, Ele vai te conceder. Mas aí às vezes alguns Deus faz de imediato, como é o caso de Saul. A gente vê que Samuel trouxe uma profecia para Saul e disse assim: Saul, vai acontecer isso, aquilo mais, para confirmar que Deus havia chamado. E a Bíblia nos diz que no mesmo dia, todas aquelas coisas que Deus prometeu aconteceram na vida de Saul. Mas acontece também o caso de Davi, em que Deus foi lá, mandou ungir Davi, Davi foi ungido, e Davi não assumiu o reinado até que Saul morresse. Ele teve paciência de esperar, porque ele sabia que Deus havia prometido e Deus iria cumprir. Não seja aquela pessoa afoita, desesperada. E agora, não aconteceu? Se Deus prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir o que prometeu. E a promessa que Ele deixou para você, ela é fiel e verdadeira, porque Deus é fiel e verdadeiro para fazer cumprir tudo o que Ele falar. Josué capítulo 6, versículo 3 e 4, por favor. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Lembra que nós acabamos de falar? O resultado poderia vir já na primeira volta. Bastava uma volta e eles venceriam a guerra. Mas Deus esperou que eles cumprissem e fossem obedientes. Naamã recebeu a vitória, porque recebeu a cura, porque Deus, aliás, ele veio e disse assim: Naamã, vai lá no Rio Jordão e se banha 7 vezes. Se ele se banhar 6 vezes, ele não receberia a vitória. Não adianta tentar fazer a obra de Deus pela metade. Se Deus falou que é para fazer 7 vezes, faça 7 vezes. Se Ele falar que é para fazer 10 vezes, faça 10 vezes. Se Ele mandar você subir ao monte e orar várias vezes, suba ao monte e ore várias vezes. Enquanto a gente for obediente, Deus vai lá e cumpre a promessa que Ele nos fez. Amém? Volta à imagem anterior, por favor. Não, lá o homem empurrando a... Então, essa imagem aí é de uma história de um certo homem que Deus chegou para ele e disse assim: olha só, eu quero que você vá lá na montanha e empurre aquela pedra com toda a força que você tiver.
Aí o homem foi lá e atendeu aquele pedido. E ele foi lá, empurrou a pedra, e a pedra não saiu do lugar. À noite ele voltava para casa, e durante vários dias que ele fazia isso, ele viu que a pedra não saía do lugar, mas ele todo dia ficava lá se esforçando e empurrando aquela pedra, até que um dia o inimigo passou lá e disse assim: rapaz, tu é doido? Você está vendo que tu não vai conseguir nada com isso aí, empurrando essa pedra? Ela não vai sair desse lugar aí, para de perder teu tempo, isso não tem jeito não, quem te mandou fazer isso aí é maluco, parece que não tem jeito, você parece também que não tem juízo. E começou a zombar dele e mostrar que ele nunca ia conseguir empurrar aquela pedra. Aí ele foi lá e foi reclamar com Deus: poxa, Senhor, todo dia eu venho aqui, empurro essa pedra e ela não move 1 milímetro. Como pode? Já há tanto tempo já eu fazendo isso e nada acontece. Aí Deus responde para ele: olha só, eu fiz a proposta para você de quê? De empurrar a pedra com toda a sua força. Você aceitou o desafio e todo dia você tem ido lá empurrar aquela pedra com toda a sua força, mas você ainda não percebeu que com isso você ganhou força muscular, suas pernas ficaram mais fortes, você ficou mais robusto. Tudo isso aconteceu nesse período que você estava empurrando a pedra, porque você estava apenas me obedecendo. Então, Deus não tem que ficar dando satisfação para nós sobre o que Ele quer de nós. Ele mandou fazer, faça. Aí Deus foi lá e removeu a pedra, empurrou a pedra. Então, o que a gente aprende com isso? É que, se Ele falou, Ele vai fazer as coisas do jeito dele. Então, quando tudo parecer errado, a gente tem que fazer o quê? Empurrar a pedra. Ah, mas está tudo errado. Continua empurrando a pedra, que você vai ver que alguma experiência você vai ganhar. Quando o trabalho te deixar para baixo, continue empurrando a pedra. Não para, não. Quando as pessoas não agirem da maneira que você espera, continue empurrando a pedra. Quando o seu dinheiro for embora e as contas ficarem, continua empurrando a pedra. Quando as pessoas não compreenderem você, continue empurrando a pedra. Não pare, seja obediente e persevere, que aí você vai ver o que Deus tem ainda a conceder para você. Vamos seguir mais um pouco? Outra coisa é: confie na fidelidade de Deus, porque Ele sempre cumpre as suas promessas. Coloca aí para a gente aí, Deuteronômio 7, 9. Saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Deus, Ele guarda a aliança e cumpre o que prometeu. O inimigo pode até passar aí do nosso ouvido, buzinando, dizendo que não dá, não tem jeito, mas Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo dele. Mas pode ter certeza que Ele vai cumprir. Não interessa quanto tempo vai passar, mas Ele vai cumprir o que prometeu. Coloca outra referência, por favor. Está rodando ainda aí. Números 14, 30. Olha só o que acontece. Depois que o povo não acreditou que ia receber a terra prometida, aí Deus faz um juramento e diz assim, diz para o povo: vocês não vão entrar na terra a respeito do qual eu jurei a vocês que faria, habitar nela, salvo quem? Josué e Caleb, filho de Num. Então Deus prometeu, desse povo que está aqui com vocês, ninguém vai entrar na terra prometida, somente Josué e Caleb vão os que vão entrar na terra prometida. Agora bota outra referência, por favor. Será que Deus cumpriu isso aí? Passaram-se 40 anos, aliás, mais de 40 anos, e o que aconteceu? Bota lá Josué 19, 49, isso. O povo conquistou a terra foi repartida, Josué foi lá e deu a terra para quem de direito, depois deu a terra, a herança para Caleb, e por fim ele foi o último a receber a sua herança. Ele diz assim: acabando por de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Coloca 50. Deram-lhe segundo o mandato do Senhor, a terra que pediu, Timnat
fera, na região montanhosa de Efraim, reedificou ele a cidade e habitou nela. Deus cumpriu a promessa na vida de Josué. Ele recebeu uma cidade, enquanto algumas pessoas receberam terrenos dentro de cidade, Josué recebeu uma cidade. Por quê? Deus prometeu, Deus cumpriu. Coloca o último slide, por favor. Já vi que são 9 horas. Bota o último slide, por favor. Ele trava automaticamente quando dá 9 horas? É? Seja um exemplo de fé para a sua família e comunidade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, nos diz o seguinte, coloca aí para a gente, por favor. 1 Timóteo 4, 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, ser exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Coloca outra referência, Josué 24, 12. Enviei vespões diante de vós, que expulsaram da vossa presença, bem como... Não, eu acho que essa referência deve estar errada. Agora eu não vou 24, 15, né? Aonde Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que acontece? Quer ser um bom líder? Seja exemplo, tá? Chegue na hora, faça as coisas certas, não deva a ninguém, a não ser o amor, e faça tudo aquilo que lhe é determinado dentro da vontade de Deus. Você vai ser um exemplo na sua casa, vai ser um exemplo para a sua família, vai ser um exemplo do trabalho, e sempre que alguém precisar de alguém para coordenar alguma coisa, você é o exemplo. A gente tem ali, ó, o filho aprende a correr quando o pai sai para correr junto. Os filhos aprendem a orar quando os pais começam a orar junto com eles. Seja exemplo, para que você tenha alguém atrás de você que o siga e que adore a Deus por causa da sua vida. Aprendemos nesta noite acerca de Josué, que por causa da sua vida, a nação, ele conseguiu influenciar uma nação inteira, mesmo depois de morto, o povo servia a Deus. Então que Deus nos abençoe, que possamos seguir o grande exemplo de Josué, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas, e que a gente possa deixar um legado para todas as gerações seguintes. Deus abençoe os irmãos, e obrigado pela oportunidade. Alô? Amém, igreja? Se Deus mandou empurrar a pedra, o que nós temos que fazer? Empurre a pedra. Obedeça. Se Ele não mandou parar, que nós possamos continuar empurrando a pedra. Amém? Quer saudar a igreja com a paz do Senhor? Louvamos a Deus pela vida do pastor Eliezer, que nos trouxe essa palavra nessa noite, né? Que nós estamos nessa série. Que nós possamos continuar empurrando a pedra. Às vezes é muito difícil, sabe, igreja? Vem um desânimo. E acaba a gente, muitos de nós, até parar de ter essa perseverança. Deixa eu contar um testemunho rapidinho aqui. Nós fazemos o trabalho de capelania nos hospitais, e o governador sancionou a lei de visita religiosa nos hospitais. Mas cada hospital ia ter as suas normas. E um hospital que a gente estava fazendo um trabalho muito grande era o HRC. E um dia nós chegamos lá, a gente só podia entrar um capelão por vez. Aí veio aquele choque, né? A gente estava acostumado a ir com 8, 6,
e algumas vezes até 10 capelões fazer esse trabalho, e com um em cada ala era muito difícil, porque a gente precisa ter pelo menos mais um para dar segurança, uma necessidade, está ali para ajudar o outro. Aí, mas o evangelista Flaus está na frente desse trabalho, Flaus, vamos chamar o pastor Marcelo, vamos chamar o presidente do conselho, vamos chamar o deputado da Universal, fique calma. Tenha fé, nós vamos resolver essa situação. Não, mas não vai ter jeito, porque eles não vão liberar, porque já colocaram isso. Aí eu fui lá umas 2 vezes. Aí um dia eu estava num cliente lá perto, essa aí fui lá na HRC. Eu quero falar com o administrador do hospital. Aí fui para lá, fiquei esperando ele, chegou, contei a nossa situação. Eu falei, nós temos uma portaria aqui do governador das visitas religiosas. O que o senhor está querendo? Eu falei, eu estou querendo que você me libere mais um capelão para entrar de 2 em 2 em cada ala. Ele falou, é só isso? Eu falei, só isso que eu quero. Eu falei, não, só um minutinho. Ele foi lá, fez a minuta, mandou para a portaria, e nesse sábado nós já vamos retornar ao hospital do HRC, fazer as nossas visitas habitual. Quero falar que nos últimos 6 meses de visita, nós alcançamos mais de 1.300 visitas ali no hospital. HRC, o HRT e outras unidades também do Hospital de Brasília, e até fora de Brasília nós temos esse trabalho também. Os capelões nossos, quando viajam, não para, continua dando assistência fora. Então é isso, é confiar que Deus está na frente de tudo. Se a gente tivesse, talvez, com o pastor Marcelo, talvez poderia criar até um problema maior no hospital. A gente foi devagar, não levamos o presidente do conselho de capelania, e graças a Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor, nesse sábado nós já vamos estar dentro do hospital novamente, fazendo aquele trabalho de visita religiosa. Pedimos à igreja que continue orando por esse trabalho, por esses capelões. A gente sabe que não é fácil, é difícil, um sábado, é só 1 hora de visita, é de 3 às 4 horas.